Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar mais alguns instantes para os amigos chegarem. Vocês conseguem ouvir a música? Está muito alto, muito baixo? Eu vou ajustar um pouquinho. Vamos dar a boa noite para a Patrícia, Michele, Maristela. Elvira Raposo, boa noite. Joquisvan, boa noite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu aprendo muito, muito mesmo. Boa noite, Sabrina, Leonice, Nauci, Ana Tília, Silvia também, boa noite. Sinalizem para mim se estão conseguindo ouvir a música, por gentileza. Boa noite, Aparecida. Ok. Vamos começar então com a prece inicial. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos o amparo e as bênçãos dos amigos espirituais que tanto nos acompanham. Que as lições de hoje possam nos auxiliar a dar passos mais firmes a favor de nós mesmos, a favor de nossa evolução, a favor de nossa transformação para melhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro do Chico Xavier, que se chama Pão Nosso. Eu retirei alguns trechos, então a parte de comentário vai ser um pouco menor, para que dê tempo de eu destacar as partes principais desse livro, tudo bem? Essa psicografia, né, foi ditada pelo Espírito Emmanuel para o Chico Xavier. Então, vamos começar. Dentro desse livro, é muito interessante porque tem muitas coisas que falam a respeito da fé, a respeito da nossa cura também, que é um trabalho multifacetado, né? Então, são vários pontos interligados. A nossa cura emocional, espiritual, ela está interligada, sobretudo sobre as nossas ações, sobre tudo aquilo que a gente vem construindo o tempo todo. O tempo todo a gente está semeando. E aí no item 7, que ele fala, né, das sementes, né, ele diz assim: gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocado de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, ou seja, todos os começos, justos ao trabalho, aos lugares e aos tempos adequados. Muitos não souberam ainda aprender que essa semente, né, esse plantar que lhe dá o pão, mas não somente o pão físico, mas o pão espiritual, que garante a vida, em todas as regiões da luta planetária. Então, o que será, que pensamentos a gente anda cultivando? Com que emoções a gente está regando, nutrindo
essa semente? Como é que a gente está preparando esse despertar, uma futura colheita? No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas, um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase, podem representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Ou seja, tudo que a gente vem semeando ao longo do tempo começa por pequenos pensamentos, né? E isso vai trazer muitas coisas para a gente. Quem conhece a parábola do semeador, né? Fala, né, dos tipos de semente que são cultivadas, né? E aquela que você cultiva com fé é aquela que vai futuramente gerar grandes frutos, né? Um fruto saudável, né? Porque que também vai significar saúde para a gente. Eu vou dar uma pausinha nessa parte. Bruna Iglesias, boa noite. Não chegou atrasada, não, chegou bem no começo, tá bom? E eu vou continuar, então, aqui. Parece uma certa provocação, né? O item 16 desse mesmo livro. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, ou seja, quando o homem começa a entender que a sua vida pode ser mais harmoniosa, mais positiva, de encontro com o seu plano encarnatório, ou seja, aquele plano que a gente determinou na nossa encarnação, né, antes da gente vir para cá, todos aqueles acordos, seja para as provas, seja para as experiências novas que nós nos determinamos como espírito, né? Então, a gente acaba aqui esquecendo. Então, a gente, muitas vezes, por conta de tendências anteriores, que são coisas que a gente ainda não sabe lidar, acaba que colocando a gente um pouco em apuros, não é? E então, a obediência que o salvaria, muitas vezes, o condena temporariamente, é lógico, né? A uma certa escravidão. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos valores supremos da vida, e determinou que o homem aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade, e assim organizou o cativeiro, ou seja, os vícios que a gente adquire, não é somente a bebida ou o álcool, entre outros, né, mas também até o vício de se auto-sabotar, a questão, né, do quanto a gente alimenta a nossa ansiedade também, porque a gente não entende os mecanismos, falta fé, falta confiança, que é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Então, o ser humano precisa muito observar, né, qual é o campo que ele está semeando e como é que isso vai favorecer que ele consiga executar as tarefas. Então, né, a quem obedecemos? Quais são os pensamentos? Quais são as emoções que nos dominam? Então, é muito importante. A doutrina ela nos traz a possibilidade de discernir uma coisa da outra. Com respeito às ansiedades, que seria no item 8, não duvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair, porque quando a gente tenta controlar muito algumas situações, que na verdade elas nem existiram ainda, a gente tenta se antecipar, a gente acaba se sabotando, então a gente perde um tempo precioso porque não consegue se localizar no presente, se focar no presente, isso impede que boas experiências cheguem até nós. Então, é o que se fala das aflições atuais, que o Kardec fala, que nós criamos muita coisa, então nós temos muitos medos, e isso faz com que a gente gere uma ansiedade que fica esse ciclo. Então, por isso que é muito importante ter um acompanhamento, além do tratamento espiritual, também um trabalho com psicoterapia, com psicanálise, enfim, buscar esses meios
de acrescentar ferramentas que nos ajudem. Então, justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores. Ou seja, a gente buscar essa sintonia do bem, nos entender como seres amados. Eu estava assistindo a palestra da Fábia Lima, que é psicóloga, né? E ela falando lá de algumas questões do desamor, do desamparo, e tinha um outro item também, eram 3 itens que ela elencou que está dentro das nossas crenças, e que isso faz parte muitas vezes da nossa infância, do nosso crescimento, às vezes até mesmo durante a gestação, da mãe não ter uma segurança, digamos assim, e ela acaba passando isso para a criança, né? Então, é muito interessante isso, que a gente precisa buscar esses recursos, essa sintonia com o mais alto. No item 6, tem o título Valei-vos da luz. A vida humana, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço que necessitas para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Ou seja, vocês percebem que um tema está interligado no outro? Então, todos esses sentimentos, essa ansiedade, ela vai trazer uma dificuldade para a gente. Então, é muito importante a gente se reconhecer como filho de Deus, se reconhecer que nós recebemos amor e misericórdia do nosso Pai. Porque é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa confiança. Então, substituir, inclusive, a ansiedade pela esperança, pela fé. E isso é um trabalho que a gente vai realizando ao longo da vida. E aí ele vai entrar na parte num capítulo, que é o item 9, se chama Homens de Fé. Nesse item que eu destaquei, é assim: é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Como é importante, né, a gente colocar os nossos conhecimentos em prática. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas que usam de palavras bonitas, buscam recursos, aquelas palavras difíceis, mas aqueles que têm boa vontade de auxiliar o próximo. Muitas vezes o carinho, a caridade que a gente faz, que é a caridade moral, que é a mais difícil de ser aplicada, ela é a luz, é a chama da nossa fé, porque a gente está auxiliando o outro. Isso traz um benefício muito grande, porque é um esforço de aplicação, né, desses conceitos, dessa sabedoria diariamente. Aí nós vamos para o item 12. Pensaste nisso? É a pergunta, né? Se muitas vezes as grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu. Dependendo do dogma ou da religião, que às vezes a gente segue por um tempo, se fala muito na questão, porque a nossa carne é fraca. Nossa carne é fraca. Não, é o eu que ainda é frágil com respeito às aquisições espirituais, que isso é feito de uma forma gradual, progressiva, né? Então, é um passo a passo. E é isso que a gente carrega no nosso presente. A gente carrega nossas qualidades, mas também aqueles desafios que a gente precisa organizar na existência física. Então, que Kardec chama também isso de inferioridade do próprio espírito. Então, muitas vezes a gente olha para a gente, né? Então, assim, cada um lida com alguns problemas de saúde de uma forma. E, às vezes, a gente pragueja as nossas doenças. Porque eu quero me livrar disso, isso, e pronto, acabou. Mas não é assim.
né? O nosso espírito, ele precisa, digamos assim, quando é feita a programação da nossa encarnação, a gente tem todos os desafios corporais. Por exemplo, digamos que eu abusei do álcool, e aí eu tive um problema físico que danificou o meu fígado, e isso vai afetar no nosso perispírito, né, que é como se fosse uma cópia mais leve do nosso corpo físico, vai afetar aquele centro de energia daquela região ali do estômago, do fígado. Então, muitas vezes, uma existência à frente, é necessário que se reorganize essas energias. Então, é por isso que muitas vezes uma pessoa pode ter uma fragilidade nessa região. Então, aqui ele vai falar que não há essa separação, separar corpo e alma, é integrado. A gente só faz a separação quando faz a passagem para o mundo maior, né? Então, não há vítimas e não há prisioneiros, mas sim aquela determinação de que a gente resolva em prova ou expiação aquela dificuldade de saúde que a gente adquiriu numa vida anterior. Então, aqui também se fala, né, que o corpo humano, ele tem os fluidos, tem a parte das células, todas organizadas, bonitinhas, que estão sob as leis planetárias, né? Então, vai oferecer ao espírito a oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Então, a gente vai aprendendo, né? A gente vai compreendendo essas questões de como funciona a cura. Inclusive, por isso que ficou esse título para a gente, né? Que são os caminhos da cura. Parte da cura, parte do tratamento que nós fazemos, tanto na terça como na quarta, é que a gente compreenda como que funciona esse mecanismo da boa saúde. Então, por meio, né, dos pensamentos equilibrados, das emoções. A gente não tem como evitar um sentimento de tristeza, mas a gente compreende essa emoção, né? Desabafa pelo choro, desabafa com um amigo, mas ela não pode ficar ali muito tempo, porque com o tempo ela acaba gastando a tua energia vital. Então, digamos assim, que você tem uma programação para viver 80 anos, você vive 60. Por quê? Como não houve uma sustentação, uma alimentação de energias novas, de energias saudáveis, a gente vai enfraquecendo o nosso corpo físico, e esse contato do nosso perispírito com o corpo, que é onde faz essa troca de energias, ela fica prejudicada, né? Então, a gente pensar, né, como o nosso corpo humano passou milhões de anos, né, para as adaptações, digamos, de 100 mil anos para cá, para ter um formato semelhante ao que nós temos hoje, e aí foi se desenvolvendo a inteligência. Então, a gente percebe que a sabedoria divina ela é muito grande, então a gente precisa compreender, né, que o que habita um corpo é o espírito imortal, né, e que ele é responsável, nós todos somos responsáveis por nosso corpo, mesmo que a gente... digamos assim, que algumas pessoas que estão acompanhando o nosso tratamento de hoje não têm essa noção, não tem problema. Agora começa a ter, então a gente começa a se policiar, né? A gente começa a fazer um acordo com a gente, ou relembrar um acordo conosco, para que a gente consiga trilhar um caminho mais harmônico, né? Então é muito importante, né, que a gente compreenda que o nosso corpo é uma ferramenta de trabalho, é ferramenta de evolução, e que a gente precisa compreender, né, que esses poderes, né, digamos, confiados por Deus por meio da inteligência, por meio da sensibilidade, por meio da criatividade, tantas outras qualidades que a gente tem dentro do nosso espírito e que vai se expressar na vida física, que a gente utilize melhor, né, essas ferramentas, e sempre pensar nessas questões de cuidar bem do corpo, porque é o nosso tempo. Vamos passar para o próximo item. Aí vai falar dos pensamentos. Olha só como está ligado uma coisinha na outra. Esse tratamento é bacana de assistir, inclusive, outras vezes, porque
São, né, gotinhas de luz vindas desse livro maravilhoso que vai ajudar a gente a pensar um pouco melhor em tudo que a gente faz conosco. Aí no item 15, que fala sobre os pensamentos, ele vai dizer que todas as obras humanas constituem o resultado do pensamento dos seres, né? Homens, mulheres, enfim. E que o mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na nossa fonte mental, onde nós produzimos os movimentos ininterruptos. O nosso pensamento, a gente percebe que ele não para nunca. Então, o tempo todo a gente está criando. Então, é muito importante que a gente tenha o Evangelho como roteiro. Renovar os pensamentos não é tarefa fácil. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Ou seja, exige um autocuidado, exige o auto-perdão, exige estratégias que nos ajudem a buscar um padrão de qualidade integral, que aí, né, tem a questão espiritual, emocional, enfim, tudo que vai nos favorecer. Então, muitas vezes, a gente precisa, digamos assim, fazer até alguns sacrifícios do coração, né, porque, assim, a gente, às vezes, está ligado a uma pessoa, por exemplo, tem uma pessoa que às vezes nos fere muito, que a gente ama, mas a gente não tem condição de cuidar dela. O que a gente faz? Se afasta um pouquinho, busca equilíbrio, aí se aproxima novamente, e aí vai fornecer o auxílio, né? Porque senão fica aquela história do cego guiando outro cego. Então, há momentos que a gente precisa, por conta, né, do pensamento da outra pessoa que também está doente, acaba afetando a gente. Então, aquele efeito esponja que muita gente fala, tem pessoas que têm uma sensibilidade, e numa conversa acaba absorvendo conceitos de outra pessoa ou um sentimento, né? Aí a pessoa fica toda tranquila, livre, leve, solta, e você vai para casa pesado. Então, é por isso que é importante a gente fazer essa manutenção da nossa vida, né? Da nossa mente, do nosso espírito, para que a gente consiga ter condições de fornecer ajuda para o outro. Então, a gente pode ir se trabalhando, ir se melhorando e fornecer esse apoio para essa outra pessoa que a gente ama, certo? E aí ele fecha esse item, né, dizendo assim: pensar é criar. A realidade dessa criação, ela pode não se materializar de súbito, né? Mas com o tempo, né, como isso a gente vai alimentando no corpo, na nossa parte interior, isso exige que a gente tenha um cuidado muito especial com o que a gente pensa, com o que a gente fala, né, a forma que a gente direciona, porque tudo é energia. A nossa palavra, ela vai ter energia. Então, se a gente age com agressividade, a gente está mandando uma farpa, né, inflamatória para o outro, e essa farpa vai voltar para a gente, porque a pessoa ela vai rebater. Isso é natural, é uma condição instintiva. Então, por isso que é importante fazer esse discernimento e tirar da nossa vida, né, essas coisas que nos prejudicam. Buscar não é um trabalho fácil, né? O próprio capítulo diz, mas é um trabalho que a gente vai fazendo diariamente. Agora, a gente vai entrar no item 17, que é a intercessão, né? Quando a gente se coloca, como, por exemplo, nós estamos aqui nesse encontro para esse tratamento. Então, enquanto eu estou, né, explicando essas questões todas, a equipe espiritual, ela está trabalhando, ela está higienizando o lar de vocês, eles preparam tudo para que vocês consigam receber as melhores energias. E nós também precisamos abrir o coração, abrir a nossa mente. Então, eu vou para a leitura. A súplica da intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objeto visado. Então, por exemplo, vocês estão pensando na cura de vocês ou na cura de um ente querido, né? Esse pensamento, esse sentimento, esse desejo de cura chega até outra pessoa.
Então, nossa melhor energia vai até nosso ente querido, nosso amor, o nosso carinho, essa prece que a gente faz, né, por essa pessoa que tanto precisa de auxílio. Então, ela vai receber essas vibrações, seja ela encarnada, seja ela desencarnada. Então, isso vai trazer um benefício, um conforto para você e para a pessoa, né? Então, a ação é para os dois. Então, a gente sempre vai pensar que, muitas vezes, quando a gente faz um pedido de uma cura, todos os nossos pedidos, eles estão relacionados à questão das leis divinas. Então, às vezes, a gente tem uma cura imediata, às vezes tem uma cura que ela é progressiva, vai ocorrendo aos poucos. Então, é muito importante que haja uma rotina de tratamento de algumas semanas, né? Se possível, fazer sempre, colocar isso na rotina. Eu acho que é um presente que a gente dá para nós, separar um dia da semana para que a gente receba, né? Se dispõe a receber essas energias maravilhosas, que apesar da gente não perceber, elas ocorrem. E o tratamento, ele ocorre dentro de um prazo de 24 horas, dependendo do caso, durante o sono físico, às vezes até né, com os irmãos espirituais ali, auxiliando no tratamento quando precisa de uma intervenção maior. Então, a gente também não percebe essas energias que nos circulam. Então, além do nosso mundo interno, existe um mundo externo também. Então, o Evangelho no Lar, ele vai cumprir com essa parte de fornecer uma camada protetora no seu lar, até mesmo no próprio bairro, é um pontinho de luz. Então, essa rotina de fazer ou o tratamento espiritual e o Evangelho, que são duas coisas que a gente pode somar, vai trazer um bem-estar duradouro, né? Então, isso vai nos ajudar a lidar melhor com os nossos conflitos, a gente adquire mais força, mais paciência. Então, a gente precisa compreender que, muitas vezes, quando a gente vai lembrar até mesmo das curas de Jesus, que ele sempre diz para a gente: a tua fé te curou. E às vezes tinha até uma passagem que eu não vou lembrar o capítulo agora, né? Senhor, ajuda a minha frágil fé, a minha fraca fé, né? Para que eu receba a cura. Porque às vezes a gente tem uma fé tão pequenininha, mas ela é, digamos assim, o gatilho positivo para que aquela cura venha até você. E é assim, a gente é um ser integral, né? Então, a gente não pode pensar somente nessa cura localizada, ela tá na gente o tempo todo. Então, a gente precisa educar o nosso espírito para que faça-se uma manutenção da nossa saúde. Agora vamos para o último item. Aqui eu separei uma parte do Evangelho, que é o capítulo 5, item 7, que diz assim: façam sem medo todos os esforços para abrandar a amargura da expiação ou da prova, da dificuldade, sabendo que somente Deus pode deter ou prolongar se necessário. Tudo aquilo que vos acontece é uma consequência de vidas anteriores e também, né, daquilo tudo que a gente conversou até agora, de como é que a gente conduz o nosso pensamento, de como é que a gente se vê, de como é que a gente se poda, se sabota. Então, tudo isso causa um desgaste energético muito grande, e é isso que, ao longo dos anos, vai gerar as doenças físicas. Então, há casos de alguns problemas de saúde que se levam um tempo, né? Então, a gente não pode, digamos assim, ter uma pressa de uma cura de um problema, sendo que ele levou anos para se instalar ali, né? Claro que vai ter uma melhora sempre, Deus nos auxilia, né, com os amigos espirituais, mas há limites. Às vezes tem alguns problemas de saúde que não nos atrapalham totalmente, mas que faz parte da nossa programação. Por quê? Em vidas anteriores a gente teve alguns abusos com respeito à nossa saúde, porque a gente não tinha consciência, né? Então, continuando, né, vejamos também se Deus não colocou nas nossas mãos o meio de cessar o sofrimento, se não foi dado também o meio de deter o mal e substituí-lo pela paz.
Olha só como está interligado uma coisa com a outra. Então, eu busquei juntar esses pontos, né? Essas ligações entre as páginas desse livro, para que a gente compreenda como é feita essa questão da cura, né? Que nada é do nada. A gente precisa estar consciente nesse processo. Aí, no capítulo 6, item 8, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. O seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso do espírito e a resignação. O que ele diz aqui? A prática no bem, né? Então, a gente sempre tem uma coisinha ou outra que a gente pode fazer pelo próximo. Né? Ter empatia, desenvolver esse sentimento de empatia. Porque a gente começa a perceber, opa, o outro tem um sofrimento parecido com o meu, mais ou menos. Então, pela experiência que eu adquiri, eu consigo dar um conforto para o irmão, porque eu sei exatamente o que ele está sentindo, né? Então, a gente percebe que nada é em vão. Então, a gente, conforme as semanas vão passando, né, os tratamentos que a gente disponibiliza aqui por meio desse encontro virtual, muita coisa a gente não tem noção do que acontece. Então, é importante que a gente, né, digamos assim, a gente puxa o gancho, né, para puxar a linha, né? Então, assim, Deus está lá, né, no todo, né, e está em todas as coisas. E a nossa cultura ocidental, ela se acostumou, né, digamos assim, ficou esse conceito dessa separação, né, do que é racional, do que é emocional, do que é espiritual, ficou tudo separado. E isso, até 1830, não era assim. Então, todos os conhecimentos referentes à espiritualidade era tudo mais juntinho, sabe? E a doutrina espírita, ela consegue juntar esses conhecimentos, né? Então, você tem conhecimento de psicologia, de sociologia, né, dessa educação espiritual que ela é tão fundamental para a gente. A gente vai adquirindo saúde pelo plantio das nossas sementes, o plantio, né, de como a gente alimenta essas sementes, né? Puxa, eu tô buscando esse esforço, eu estou buscando o conhecimento também, que é fundamental para a gente. Será que eu não estou demais agarrada em uma situação? Será que não é hora de eu soltar e deixar as coisas fluírem? Então, muita coisa, é importante essa reflexão, porque isso também faz parte do tratamento, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer, então, eu vou dar só uma olhadinha rápida nos comentários e a gente já vai fazer a parte das vibrações, que é a parte que a gente faz a vibração, né? A gente, né, recebeu esse tratamento, esse auxílio, a nossa mente vai se abrindo, e aí também depois a gente vai fazer um encaminhamento para as pessoas que precisam. Muitos aqui estão intercedendo por parentes, né, que muitos que estão com dificuldade de saúde, com respeito ao Covid também, a gente percebeu que há um aumento, então muita gente está procurando um auxílio, um conforto, e então a gente consegue, né, somar essa força. Vou dar boa noite para Sabrina, que eu não tinha visto ela ainda, a Vânia Souza, Leonice Leão, a Cíntia que também está por aí, Patrícia de Carvalho. Então é isso, pessoal. Então a explicação é muito importante que a gente tenha e essa referência direta com o livro, né? Então é muito importante que a gente faça o estudo das obras básicas, em especial o Livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo, que já vai dar uma noção assim muito grande de como funcionam as leis divinas. As obras do Chico são muito boas, da Joana de Ângeles também. Mais à frente eu quero pegar algum livro dela também para a gente trazer para o tratamento, que ela tem
apreço por essa busca, né, dessa independência espiritual, da gente ter essa saúde que a gente tanto precisa interiorizar esses conceitos, né? Então, o Pão Nosso hoje foi essa ferramenta para a gente discutir um pouco, né? E depois vocês podem também divulgar para as pessoas que precisam, que a gente sabe que tem muita gente precisando de um auxílio. Também tem mais algumas pessoas que chegaram, a Andréa Reis, a Elisete Oliveira. A gente vai fazer agora, então, essa parte, né, do tratamento. Então, eu quero que vocês fechem os olhos neste momento. Eu vou colocar a música aqui novamente. Uma coisa que eu gostaria que vocês imaginassem, que a imaginação ela é criadora, a gente nem sabe do poder que isso tem. Da gente pensar nesse ser amado, com ele saudável, com ele bem. E a gente sabe que há situações que não estão no nosso controle, porém, todo auxílio, o alívio é levado, né? Porque a gente não sabe quem vai. Eu não sei se um dia eu sair nessa rua, de repente, né? Eu vou lá para o outro lado. Não sei, né? A gente não sabe a nossa hora. O que a gente sabe é que a gente precisa ter essa educação espiritual para ter essa adaptação. E enquanto estamos aqui, fazer o nosso melhor, né? Então, é muito importante que a gente confie em Deus. É fundamental isso para a gente. É isso que faz a gente levantar da cama todos os dias. Essa confiança, porque Ele sabe, Ele tem o segredo, né, do nosso tempo de vida aqui, de quem vai, de quem retorna para a Terra, né, já numa condição um pouco melhor. Isso, Maristela, estou lendo um comentário aqui da Maristela sobre a desvalorização. Olha, eu me vi em muitas situações ali do que ela falou. Foi maravilhosa essa palestra, uma palestra que a gente tem que assistir de novo, né? Eu passei para vários amigos assim, falei assim, olha, gente, como é que é? Né? Às vezes a gente até... aquela história, teve uns outros encontros que ela falou quando a gente é bonzinho demais, né? Porque a gente se desvaloriza tanto, né? A gente não consegue se reconhecer como filho de Deus, como seres que têm um potencial de amor muito grande, que esse amor está interligado, né, com a espiritualidade maior. Então, é um trabalho, né, ao longo da encarnação, né? A terapia é uma coisa que não tem fim. Existem terapias curtas também, né? Mais localizadas, mas é muito bom quando a gente faz uma terapia, tem esse suporte desse psicólogo, porque é uma ferramenta assim. Olha, o programa da Fábia Lima é terça-feira, 10 horas da manhã. Quem não consegue assistir, dá para assistir depois. É maravilhoso, gente. Olha, eu tô aprendendo muita coisa, assim, sabe, da gente se, puxa, eu já passei por isso, mas graças a Deus foi que nem ela falou, que a gente, quando olha para trás, olha, isso já passou, isso já foi curado. É tão bom isso, né? Bom, vamos lá, gente. Eu vou fazer, então, a vibração. Vamos inspirar. Expirar. Quando inspirar, imagina essa luz maravilhosa entrando, preenchendo todo o seu ser. E aí, quando a gente expele, sai toda aquela negatividade, tudo aquilo que não nos serve. Neste momento, a gente recebe uma chuva de pétalas de luz que chega até nós, preenchendo todo o nosso corpo, da cabeça aos pés. Essa energia de luz, reciclando as energias, que possamos, Senhor,
perceber, receber essas energias maravilhosas que os nossos amigos estão disponibilizando neste momento. Que possamos receber as energias nas partes do corpo onde há mais necessidade, retirando os bloqueios energéticos. E aí, quando a gente expira, aquela energia que não no cérebro, ela vai lá para a terra. A gente inspira e continua recebendo essa energia. Neste momento, então, como estamos todos auxiliados, amparados, vamos direcionar as nossas melhores energias, porque todos nós temos a capacidade de auxiliar o próximo com as nossas energias. Que elas sejam recolhidas pelos amigos da espiritualidade maior e direcionadas, Senhor, às pessoas que estão aqui nessa lista, também lá na caixinha de vibrações. Que essas energias de cura, de restauração, cheguem a cada um que está lutando pela vida neste momento. Essas energias cheguem também aos enfermeiros, aos médicos, aos faxineiros, aos motoristas, todos os que trabalham com os doentes, que sabemos que é uma condição temporária. Pedimos também para aqueles que estão se tratando em casa, para aqueles que estão aguardando UTI nos hospitais. Pedimos que essas energias possam envolver a cada um neste momento. Que essas energias sejam levadas aos hospitais infantis, aos presídios, aos irmãos em situação de rua, a todos aqueles que estão frágeis e que precisam tanto de Ti. Que essas energias revigorem o ânimo, a esperança e a fé. Que essa energia possa envolver a todos do nosso Brasil, dos estados, que elas também sirvam como uma forma de sensibilizar os nossos governantes. Pedimos também pelos nossos bairros, pela nossa casa, que os nossos amigos espirituais protejam os nossos lares e que assim, auxiliados por Ti, Senhor, e queridos amigos da espiritualidade, que possamos cada vez mais ampliar a nossa fé, que possamos estender as mãos em conjunto, porque é assim que se luta a batalha pela paz, pela transformação do nosso planeta, pela nossa transformação, para que um dia este planeta seja aquele planeta maravilhoso que está programado para ser. E assim, agradecemos o amparo dos mentores da casa, da vovó Júlia, Nenê, do Dr. Barcelos, Dr. Franco, que tanto nos acompanham, irmã Sheila. Agradecemos, queridos amigos, por tanto amparo e por essa parceria maravilhosa, que assim possamos fazer o melhor por nós a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Compartilhem com os amigos. Sempre que precisarem de algum auxílio, a gente tem o atendimento, né, que é o pronto atendimento. A gente também faz o Evangelho no Lar para quem não souber e precisa de uma orientação. Cíntia, se você quiser deixar o telefone aí no comentário, aí já fica marcado e caso alguém precise,
pode direcionar para um amigo que esteja, né, precisando desabafar um pouco, porque às vezes a gente não quer falar para alguém próximo da família, né? E aí é uma forma, porque a gente recebe esse auxílio espiritual também durante os atendimentos, né? Então, se precisar, a gente faz a prece junto, enfim. Agradeço muito. Essa energia vai ser muito boa para vocês agora para descansar, né? É como se fosse um preparo para dormir. Olha que coisa boa, né? Então, de quarta-feira, a gente tem essa preparação para a gente dormir e ter mais qualidade de sono, inclusive. Né? Então, lembrando que todas as pessoas que colocaram aí os nomes dos parentes, dos entes queridos, serão auxiliados. Eu que agradeço, Elvira, pelo comentário e nos vemos em breve. Amanhã, às 19h30, tem o Evangelho com o Rodney, então ele orienta de como fazer o Evangelho, além de uma conversa maravilhosa que sempre nos ajuda. Muito obrigada, agradeço, Cíntia. Pessoal, então, até breve. Tchau, tchau.